Boa tarde a todos e todas. Estamos de volta com uma nova temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora Wade, fundadora do aplicativo Os Nossos, e estou aqui com a minha sócia e amiga Renata Ferrara, advogada de família e grande colaboradora do aplicativo Os Nossos. Hoje a gente vai conversar sobre o filme História de um Casamento. História de um Casamento é, na verdade, a história de um divórcio. O filme narra o fim do casamento entre Nicole e Charlie, pais de Henry de 8 anos. Por que o filme nos impressiona? Porque Nicole e Charlie somos nós, são os nossos clientes. São as nossas escolhas ou a falta delas ao viver um conflito. São os que usam os filhos para ferir o outro. São todos que destroem o desejo do outro de exercer a parentalidade. São os que encabeçam brigas judiciais para que o estudo psicossocial diga quem é melhor. São todos que não conseguem se responsabilizar, apenas acusar. São os que prometem resolver da melhor forma e contratam advogados tubarões. São todos que curtem um vinho juntos e depois colocam nos autos que o outro bebe em demasia. São os que barganham o afeto dos filhos. Os que acham que o problema é que lá as crianças não têm rotina. São os que não assumem as próprias escolhas e os que não conseguem dialogar. Renata, seja bem-vinda. Queria saber de você um pouco a impressão geral sobre o filme e aí a gente vai fazendo um bate-bola. Olá, Dora! Olá a todos que estão conosco hoje ouvindo esse segundo episódio, né? Eu acho que esse filme, cada vez que a gente assiste, desperta um tipo de sentimento, desperta emoções diferentes, depende também de que chapéu a gente está usando quando está assistindo. E o meu desejo, sabe, é que quanto mais a gente assista, mais a gente perceba posturas e atitudes que devemos evitar. Como você falou, né, os personagens têm um pouco de nós ou muito de nós e nada melhor do que ali aprender com o espelho, né, e prevenir posturas aí para o futuro. Estou pronta para esse bate-papo, vamos lá. Muito bom. A primeira cena em que a protagonista, né, a Nicole, procura pela advogada dela, Nora, inclusive a atriz, a Laura Dern, ela ganhou um Oscar em 2020 por esse papel, que ela desempenha muito bem. E nessa primeira conversa, a reclamação principal da cliente, da Nicole, é como ela teria se anulado em relação ao marido durante o casamento. Ela diz: minha opinião nunca foi pedida. Ele sempre dizia que viríamos e não viemos para Los Angeles, porque eles moravam em Nova York, mas a família dela é de Los Angeles e ela tinha esse desejo de voltar para Los Angeles. E ela diz: os problemas estavam lá desde o início, mas, e continua, percebi que ele não me via de verdade, não me via como algo independente dele. Sabe, Renata, eu escuto muitas vezes essa fala dos clientes, como eles se sentem anulados no casamento e não vistos pelo outro ou pela outra. Queria que você comentasse um pouco isso, se você também escuta essa queixa. Dora, eu acho que é uma queixa recorrente. É muito difícil, né, a gente conseguir também identificar quanto disso corresponde ao que de fato acontecia e quanto disso é a visão particular daquele que está contando essa história, né? Por quê? Porque quanto o outro não me ouvia ou quanto eu não me coloquei da forma que o outro pudesse me ouvir, ou quanto eu fiz escolhas e preferi ficar em Nova York, aqui, né, usando o filme, preferi ficar em Nova York ao invés de ir para Los Angeles dentro da conveniência daquele momento. Só que quando a gente chega no fim, ali no momento da dor, é muito difícil ter uma leitura imparcial do que aconteceu. Então, o que eu vejo nos meus atendimentos, Dori, eu sempre procuro trazer a pessoa aquela coisa, era dar um passinho atrás para tentar olhar com um pouco de distanciamento. Por quê? A tendência é sempre colocar a responsabilidade no outro. Ele não me ouviu, ele falou que viríamos para Los Angeles e a gente não voltou, ele isso, ele aquilo, ele isso, ele aquilo, ela isso, ela aquilo. É muito difícil num momento como esse, um momento de dor, dizer quanto eu contribuí para essa situação. Quanto disso que está acontecendo hoje tem a minha participação? Qual é a parte que me cabe, né, nesse bolo de responsabilidades pelo que a gente está vivendo hoje?
E não estamos falando de culpa, a gente está falando de responsabilidade, quanto a gente contribuiu para aqui e para ali. E nessa cena, posso fazer um comentário sobre essa cena da advogada e da Nicole? Que me chamou muito a atenção é que até a gente pode ter várias leituras, mas a minha leitura é quando a Nicole se emociona, chora, e a advogada senta ao lado dela, traz o lenço, tira o sapato, como, olha, estamos aqui entre amigas para conversar. Ela ouve 30 segundos do que a Nicole está dizendo e na sequência ela diz, vou te falar um pouco de mim, vou contar o que aconteceu comigo. Para mim, aquilo pareceu uma falta de escuta, né? Pareceu uma preocupação de logo engatar na forma que a advogada acha que ela deve conduzir aquele conflito do divórcio. E quando a Nicole diz assim, nós não queremos nada disso, nós não queremos brigar, nós queremos continuar a ser amigos. Essa me pareceu uma fala muito legítima da cliente explicando para a advogada aquilo que vai no íntimo dela, o que ela quer. E depois a gente vai ver no curso do filme quanto disso acaba sendo deturpado pelos acontecimentos, né? Mas não me pareceu que houve uma escuta da advogada para aquilo que era a real vontade e preocupação da cliente dela. Então, Renata, e tem uma coisa interessante quando a Nicole fala, o nosso casamento acabou e a gente havia combinado de não usar advogados. E eu fiquei pensando, vários casais fazem esse combinado de não usar advogados, né? Muitas vezes não é possível sem os advogados, mas por que as pessoas têm a impressão de que usar os advogados, de alguma maneira, muda aquilo que eles estão combinando? É uma impressão que as pessoas têm como se fosse ruim usar os advogados. De onde você acha que vem essa impressão, essa imagem de que trazer os advogados é como se fosse mudar as regras do jogo de alguma maneira? Dora, eu acho que, assim, primeiro deixando de lado um pouco a questão cultural, né? Estados Unidos, Brasil, que tem regras diferentes, então lá você pode se autorrepresentar, você pode ir ao fórum sem necessariamente ter um advogado, coisa que não acontece aqui. Então, acho que este peso do advogado tem essa questão cultural também mais forte lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que a comparação ela é super bem-vinda e pertinente, porque as pessoas acham que o advogado que o advogado é sinônimo de briga. Então, eu tenho uma preocupação de explicar para as pessoas também que um advogado não é por si só um sinônimo de briga. Um advogado, ele deve ser uma pessoa para te ajudar a entender as questões legais, te ajudar a enxergar as opções, os prós e contras, mas a decisão de cada uma das situações deve ser do cliente, né? É a vida dele que vai estar sujeita aos efeitos daquela decisão. E tenho a impressão que no filme essa questão dos advogados tinha a ver com se não precisarmos de advogado, faremos um acordo, estamos bem, vamos respeitar os combinados entre nós. A partir do momento que a gente não conseguir conversar diretamente, a gente precisar de um advogado, é sinônimo de que nós vamos brigar. Então, essa é uma visão que muitas pessoas têm e que a gente precisa tentar desmistificar no nosso dia a dia. Se eu estou me sentindo, por exemplo, insegura e vulnerável dentro de uma conversa, por que não buscar uma pessoa que pode me ajudar, pode me orientar e que não significa que a partir daí eu vou brigar, mas significa que eu vou ter mais ferramentas até para entender o que eu quero e o que eu não quero, porque muitas vezes, Dora, nas situações de divórcio, fim de relacionamento, as pessoas não estão em pé de igualdade em relação ao acesso à informação, em relação inclusive ao conhecimento do próprio patrimônio. As pessoas, às vezes, uma está numa situação mais fragilizada, tem menos informação e precisa de mais auxílio também, né? O advogado não deve ser esse sinônimo de briga, né? Muito bom. Tem um aspecto que me chamou a atenção no filme, foi a diferença entre o primeiro e o segundo advogado que ele consulta. O primeiro advogado tem um tom mais litigante, né, um pouco mais agressivo. Ele diz, não ganharemos se ela for a mãe perfeita, porque o Charlie estava elogiando a ex-mulher como mãe. E ele diz, advogado de divórcio vê as boas pessoas mal comportadas. E aí ele sai meio chocado daquela consulta e acaba procurando um segundo advogado que muda o tom, né? Ele fala em ajudar as pessoas a superar um momento doloroso. O processo pode ser sujo, mas não precisa ser péssimo. Então, ele traz um tom mais conciliador e diz, ganhando ou perdendo, os dois terão que se entender sozinhos. Eu queria que você comentasse um pouco a diferença dos dois advogados e depois essa frase, né? Ganhando ou perdendo, os dois terão que se entender sozinhos. A gente fala isso para os clientes, mas você tem a impressão que eles escutam quando a gente diz isso?
Dora, eu acho que eles podem até escutar, mas não entendem, viu? E se escutam e entendem, esquecem rapidamente depois que a gente conversa e que a gente fala, né? Eu costumo dizer, essa questão ganhando ou perdendo, vão precisar assim, vão precisar se resolver sozinhos. Eu acho que uma outra forma de dizer isso, e que muitas pessoas, muitos advogados devem se reconhecer nisso, é: eu não vou estar lá para sempre. Né? Quer dizer, eu não vou estar lá para sempre, o outro advogado não vai estar lá para sempre para ficar intermediando as coisas que vocês precisam resolver em relação aos filhos. As pessoas não podem ser reféns dos seus advogados. As pessoas precisam aproveitar esse momento para criar musculatura, criar algum tipo de musculatura emocional para poder lidar com essas questões e ir seguindo com isso ao longo da vida. Né? Essas duas conversas dos advogados, né, que são diferentes, são dois perfis de profissionais que a gente tem no nosso dia a dia e que é sempre um dilema, eu diria, né? Porque o que acontece, Dora? A gente vê hoje uma vontade das pessoas, da sociedade, e a gente vê isso com as práticas colaborativas, a gente vê com a mediação, com os vários movimentos e métodos para lidar de uma forma melhor com os conflitos, né? Gerenciar melhor esses conflitos. Só que no fundo, o sistema judiciário que a gente tem hoje ainda acaba prestigiando, de uma certa forma, pessoas que às vezes não são tão comprometidas com com essa boa vontade, com esse bom comportamento. Né? Então, quantas vezes a gente não ouve do cliente: puxa, mas eu estou aqui me esforçando, eu estou fazendo certo e no fim é o outro quem leva vantagem, né? Então, você tem uma passagem aí do filme que o advogado diz para ele assim: você veio, ficou num hotel e não sei o que e tal. Aí isso mostra como se você tivesse aquecido, como se você tivesse já concordado que ela está aqui. Então, qual era a alternativa que ele tinha? Não ver o filho? Ficar 6 meses sem ver a criança? Qual é a sugestão? Então, quer dizer, você tem que entrar nesse comportamento ruim de um matar o outro para não mostrar que você concordou com isso ou que concordou com aquilo, né? Então, assim, é muito triste, sabe? Você, muitas vezes, às vezes tem um cliente muito comprometido com esse comportamento colaborativo, cooperativo, e vê que no judiciário todo esse esforço dele acaba revertendo em desfavor dele na visão do judiciário, né? Então, assim, eu não quero aqui dizer se é melhor ser um tipo ou outro tipo, mas cada caminho tem os seus prós e contras e as suas escolhas. Eu acho que é importante também as pessoas nessa linha, né, Dora, estarem confortáveis e tomarem as suas atitudes de forma consciente, de forma comprometida com os seus valores. Né? Porque assim é muito duro, muito difícil você fazer alguma coisa que também está te ferindo no seu dia a dia, no seu íntimo, né? Então, e um mesmo advogado e um mesmo cliente, um mesmo caso, às vezes pode exigir comportamentos que oscilam aí, né? Momentos mais bem comportados e momentos mais comportados. A gente está falando tudo isso dentro do litígio, né? Uma situação do litígio. E é muito interessante. Uma medida, isso cria um precedente contra ele, porque a questão da residência fixada em Los Angeles, no final vira um trunfo dela, e ele se prejudica por isso, até porque ele aluga uma casa, enfim, como se o filho não fosse mais sair de lá, e ele vai ficando revoltado, porque ele quer ver o filho, e o movimento que ele faz para isso acontecer, de alguma maneira se volta contra ele no processo judicial. Isso que você falou também de cada advogado, o perfil do advogado depende da situação. No próprio filme tem esse movimento porque ele volta para o primeiro advogado depois. É como se a partir de um determinado momento, na verdade, quando o conflito escala, ele acha que esse advogado mais pacificador não vai atendê-lo conforme ele quer. E ele volta para aquele primeiro que tem um outro enfoque, né? É exatamente isso, né? E assim, até onde a gente vai, né? Onde a gente vai chegar com esses comportamentos e com essas. É contraditório, um sistema contraditório, né? Então, você tem hoje aqui no Brasil a recomendação de que as ações de família busquem meios de
solução de controvérsias onde as partes sejam protagonistas, então busquem mediação, busquem as práticas colaborativas, etc. Mas no fundo, ali uma coisa é a ideia, outra coisa é o que se pratica efetivamente dentro do judiciário. A gente ainda vê que sim, as pessoas que se comportam de forma mais agressiva, que partem para cima para conquistar um espaço, ainda em muitas situações levam uma vantagem. Não vou dizer que é em todas, mas eu acho que o judiciário precisaria, Dora, aproveitando aqui uma reflexão, o judiciário precisaria agir de uma forma mais coerente com aquilo que o nosso sistema prega hoje. Né, o nosso sistema legislativo. Então, ele precisa começar a prestigiar as pessoas que estão aí em busca de uma colaboração. Né? Ainda não é o que acontece na maior parte das vezes. Muito bom. E na sequência, tem uma cena muito interessante quando ele chega na casa da mãe dela, né, onde ela tá, e ele se surpreende porque ela mudou o corte de cabelo. E parece que ele não gosta do novo corte. E ela fica indignada com isso, né? Ela fala do absurdo da situação, que é ele parece indignado porque ela mudou o corte, e ela indignada porque ele ousou comentar que, na verdade, ele gostava do corte anterior. Cada um acha que ainda pode arbitrar, seja um corte de cabelo ou alguma outra coisa, na vida do outro, e essa indignação que ela aparece realmente naquele momento ali da separação e da dor, né? Porque durante o casamento, talvez ela pedisse a opinião dele sobre como ela deveria cortar o cabelo. Mas num outro momento, ela não quer nem que ele dê a opinião, né? Eu achei muito simbólica essa cena em que ele comenta sobre o novo corte de cabelo dela. E Dora, eu acho que é uma boa demonstração também da dinâmica, né? Porque ela vai abrir a porta e daí ele fala do cabelo, esse mudou o corte, e ela pergunta, até inconscientemente, ficou ruim ou não ficou bom? Então, ela faz uma pergunta, e quando ele responde de um jeito que talvez não era o que ela inconscientemente esperasse, ela toma aquilo como uma invasão dentro dentro da situação em que nós estamos nos divorciando, você não tem mais que dar palpite no meu cabelo, enfim. Tá. E aí ele também não enxerga o momento que eles estão e começa a dizer que não, preferia o corte assim, preferia o corte assado, enfim, e aquilo é usado como um exemplo, na verdade um gatilho, né, para trazer os sentimentos de tudo que agora, olhando para o passado, ela vê que incomodava, e que incomodam mais hoje do que talvez nos momentos em que aconteceram, né. E quando você falou inconsciente, eu fiquei pensando, talvez de alguma maneira ela quisesse, sem perceber, a aprovação dele para o corte, como ela faria no passado, como ela teria feito no passado. E sem perceber, ela continua naquele modo de funcionamento, né? Foi uma impressão que eu fiquei. E depois tem a cena do Halloween, né? Que na verdade eles têm uma discussão por telefone, porque ela teria invadido a conta de e-mail dele, lido os e-mails e descobriu uma traição, né? Então chega aquele momento que o conflito está escalado e cada um mostra o seu pior ali, né? E como é interessante, a gente vê isso acontecer nas histórias reais, que a hora que o conflito escala realmente, as pessoas mostram o seu pior e fazem coisas que elas mesmas se surpreendem com o que elas são capazes de fazer, no pior sentido. Você vê isso acontecendo também? Ah, sem dúvida, né? Eu digo assim, cada um tem a sua caixinha de maldade e você tem que tentar evitar abrir essa caixinha, porque no momento que você abre é que você está ali mostrando o seu pior e está buscando ferir o outro, né? E essa discussão, Dora, do Halloween, me faz lembrar também o contexto da discussão, né? Que ela diz que ela invadiu a conta e etc., mas este momento do Halloween me parece que era a primeira oportunidade em que eles teriam de compartilhar algum evento importante para eles, né? E a discussão começa ali na fantasia. Qual fantasia ele vai usar? Ele vai usar Frankenstein ou ele vai de ninja junto com os primos e tal? A gente vê isso no dia a dia, né? Aquela questão da disputa. É a sua fantasia ou é a minha fantasia? O que isso representa? Então, usar a fantasia de um ou a fantasia do outro representa mais amor, representa mais importância, as coisas vão ficando todas misturadas, né? E ali, assim, aquele momento mostra também para mim de forma bem forte a dificuldade que as pessoas têm neste momento de dor de se colocar um pouquinho no lugar do outro. Né? Quer dizer, ela diz, não quer que ele participe do Halloween junto com a família,
não tem problema, você vai ter o seu Halloween depois, ou seja, a criança vai ter que viver 2 Halloweens, e aí o filme mostra como foi chato o segundo Halloween, né? Porque a criança estava cansada, estava lá no carro, não tem mais festa, não tem mais tal. E como para o pai, ele vendo o filho cansado também de não querer sair, já dizer, queria que o Halloween tivesse terminado, ele fala, não, mas não terminou, agora é a nossa vez. Quer dizer, assim, eu não posso ficar para trás. Eu não posso ficar sem ter essa oportunidade. Teve um Halloween lá, tem que ter um Halloween aqui. Como é fácil cair nessa armadilha e nessa tendência de entrar numa disputa de espaço. Eles fazem quase uma contabilidade do afeto, como se as horas tivessem que ser iguais e disso dependesse o amor dos filhos, enfim, a boa convivência, né? E na sequência do filme, tem a reunião em que estão os advogados dos dois, o Charlie, a Nicole e os advogados. E essa cena é muito simbólica, né? Dá para fazer muitos comentários sobre ela. Eu queria começar falando sobre a cobrança, né, pela promessa dele, que ele teria feito, de que eles fossem ficar mais tempo em Los Angeles, e até a oferta de trabalho que ela teria recusado, porque eles moravam em Nova York. Então, a gente escuta também dos clientes essa questão, né, o que cada um fez com seu percurso profissional e que decisões foram tomadas a partir do outro, né, a partir da escolha profissional do outro, da possibilidade, né, porque às vezes não é uma escolha, e como fazer com que o impacto no casamento seja o menor possível. E às vezes até do que se abre mão e depois se apresenta uma conta depois do divórcio, né? O que ela deixou de fazer não indo para Los Angeles e qual é a dor dela ou o arrependimento em relação a isso. E como ela responsabiliza ele por não ter escutado essa demanda dela de alguma maneira, né? E pelas escolhas que ela não pôde fazer porque ficou na cidade em que profissionalmente fazia mais sentido para ele. O que você acha? Dora, tão interessante isso, né? Acho que traz um pouco para nossa reflexão a dificuldade que é num relacionamento você manter o espaço de autonomia, o espaço de individualidade de cada um. Né, em que o casal ele constrói uma coisa nova, constrói uma família, vem os filhos, mas a importância de não perderem o seu espaço de indivíduo, né? Até para poder dizer, olha, isso aqui está indo além daquilo, isso está me ferindo, isso está invadindo um espaço, eu estou me sufocando aqui. Porque se eles tivessem conseguido criar ambientes ali no relacionamento, eu não estou dizendo que é fácil, gente, nem é automático, né? Mas estou dizendo que requer um esforço. Se eles tivessem conseguido criar um ambiente para essa troca de conversa, o que poderia ter acontecido? Ela poderia ter passado temporadas em Los Angeles fazendo projetos específicos, eles poderiam ter efetivamente feito mudanças provisórias ao longo do tempo, que parece que era algo possível dentro ali do plano deles, né? Quer dizer, as pessoas vão se acomodando dentro das suas próprias conveniências e vão fazendo também um pouco de ouvido de mercador para as demandas do outro, né? Quer dizer, e vão se acomodando, e vão se acomodando, e vão. Então, assim, é importante a gente, quando você concorda com alguma coisa, ou você cede, ou você. Eu acho que é importante revisitar, assim, olhar para dentro e dizer quanto isso está me custando de verdade. E transmitir para o outro a real noção do esforço que você está fazendo para aquilo acontecer. Porque senão a gente diz, deixa para lá, mas aquilo vai tomando, a gente vai acumulando. E aí é nessa hora, depois de um momento de tensão, que isso vem para fora. Então, a gente não pode minimizar as coisas que são incômodas ao longo da relação, né? E nessa cena, Dora, que você mencionou, e que é uma cena emblemática mesmo no filme, veja só, uma pessoa que se diz anulada ao longo de todo o relacionamento, ela toma frente ali porque o marido não consegue nem pensar que salada ele vai escolher. Né? Então, ele está ali na dúvida do que ele vai pedir, né? Aquela hora que passam os cardápios, ele fica olhando, não sei. Ela pega o cardápio, olha e fala: o Charlie vai de salada grega com não sei o quê, e o molho de limão ao invés de azeite, alguma coisa assim. Então, é uma postura totalmente incompatível e diferente daquela postura de anulação que ela retrata que existiu
ao longo do casamento. E aí a gente pode ter uma série de leituras. Pode ser que ela tivesse essa coragem de tomar a frente em determinadas situações, entre aspas, menos relevantes. Ah, tudo bem, uma coisa é você escolher o que a família vai comer, onde a gente vai passar férias, outra coisa é você decidir onde a gente vai morar. Então tem situações em que também as coisas se acomodam desse jeito. Uma pessoa vai se apoderando de determinadas decisões e vai deixando outras para outra pessoa. Ou pode ser uma coisa que mostra assim quão tendencioso é o relato dela do que aconteceu ao longo do casamento. Porque veja só, né, ela está relatando agora num momento de dor alguma coisa que aconteceu ao longo do tempo. Então esta é a visão que ela tem hoje, que pode nem retratar exatamente o que era ao longo do tempo, porque esta postura desta cena mostra uma força e uma altivez e uma proatividade diferente do que ela relata, né? É interessante que você falou sobre acomodação, porque me dá a impressão que, de alguma maneira, ela ou as pessoas de maneira geral, podem se acomodar numa situação de infelicidade ou numa ilusão de felicidade. Porque tem um momento do filme em que ele diz: mas você estava muito feliz e agora você resolveu que você não era feliz. E ela diz: mas eu não era. A gente não sabe se ela era ou não feliz. Mas a visão do passado, na hora da dor, na hora da raiva, né, e do conflito, e aí cada um tem a sua tese se era ou se não era feliz, mas a percepção tá, a percepção tem outros critérios, muda na medida em que as pessoas estão ali vivendo um conflito super escalado. E nessa mesma cena também, mais para o final, né, tem aquele momento de angústia mesmo do Charlie de resolver se ele vai fazer um acordo ou se ele vai levar essa briga adiante, né, no tribunal, como eles dizem lá. E aí ele vai para uma outra sala com o advogado dele para falar sobre isso. E aí a fala do advogado, né? A vitória é o que foi melhor para o Henry, né? Que é o filho. Mas ele fica muito na dúvida, porque ele tem a sensação de que aquele acordo não faz sentido para ele, porque ele não quer o filho morando em Los Angeles. Mas a outra opção, que é litigar, também não é nada boa. Um momento bem difícil para o cliente, né? O que você acha? Ah, eu acho um momento super difícil e essa questão, o que é bom para a criança, o que é melhor para o filho, parece que resolve tudo, mas na verdade não resolve, porque cada um tem a sua visão do que é melhor para o filho. Afinal de contas, se não tivessem, não estariam brigando, né? Então, eu sempre digo em situações como essa, e estava cada vez mais comum essa questão das cidades diferentes, é que, claro que o ideal é que o filho tivesse o pai e a mãe residindo numa mesma cidade, assim como ele, em lugares próximos, para que ele pudesse circular entre essas residências e desenvolver os vínculos e essa sensação de pertencimento em ambas as residências. Agora, fato é que isso não vai acontecer. Seja morando em Nova York com a mãe em Los Angeles, seja em Los Angeles com o pai em Nova York, ele não terá os dois na mesma cidade. Então, a primeira coisa é aceitar essa realidade e buscar como é que cada um pode contribuir para melhorar a situação dessa criança, que já não é a ideal. Né? Já não é a ideal. Então, assim, o ideal para o Henry ali não é poder conviver com ambos, ele não vai conseguir ter o dia a dia com cada um. Então, como é que a gente pode fazer para que isso possa acontecer de alguma forma? Né? E é muito difícil isso, a construção disso, Dora, num ambiente litigioso. Por quê? Porque quem está numa situação de vantagem processual ou numa situação que se entende mais seguro, tende a ter muito pouca empatia para abrir espaço para o outro. E quem está numa situação de desvantagem tende a querer lutar para sair dessa situação. E a gente precisa se esforçar para criar ambientes, né, que eu acho que é o que faltou ali no filme, né? Claro, é uma situação que está mostrando um recorte de coisas que fazem parte da realidade, mas que são ruins, né? É um ambiente em que eles pudessem ser protagonistas da construção de algum tipo de acordo, com apoio de um psicólogo, com apoio de advogado, mas não neste ambiente de que para eu ganhar você tem que perder, ou vice-versa,
que é o que a gente tem um pouco aí hoje nas práticas colaborativas, que é criar esse ambiente em que as pessoas são protagonistas do caminho que querem seguir. Então, e que as pessoas precisam conhecer cada vez mais esse tipo de ambiente, né? Eu acho que eu aproveitei aqui para falar um pouquinho do não só o que é ruim do filme, mas como é que a gente pode criar um ambiente diferente daquilo que a gente viu, né? Tem uma outra fala, última dele, do Charlie, que ele diz: ele precisa saber que lutei por ele, se referindo ao filho. E é uma fala que a gente escuta bastante, né, Renata? Não sei o que você acha. Que lutar pelo filho, no sentido de garantir a convivência com ele, não só pela importância da convivência, mas quase como uma demonstração de amor, né? Porque por que o filho precisa saber o que é lutar pelo filho? É para estar perto, é para conviver, é para ter uma relação de afeto. E por que o filho precisa saber disso? Né? Como se fosse uma prova do amor pelos filhos. Você tem essa mesma leitura? A Dora, eu tenho e eu vejo isso muito forte, né, nos pais e mães quando eles estão lutando para conseguir se fazer presente na vida dos filhos, né? Quer dizer, as pessoas têm medo de achar que dos filhos acharem no futuro que foram abandonados, que os pais desistiram deles, e eu acho que é um medo legítimo, sabe? Porque a gente vê, tem um filme, inclusive, que fala sobre alienação parental, A Morte Inventada, e esse filme é um documentário, traz relatos de crianças, e de crianças que foram vítimas de alienação parental, e que demonstram que essa era a visão que elas tinham mesmo que elas tinham ao longo do tempo, né, de que o pai não lutou por elas, ou a mãe não lutou por elas, e no sentido do esforço de vencer as barreiras que foram colocadas para aquela convivência. E como fez diferença para essas crianças depois, numa vida mais madura, mais para frente, entender o tamanho do esforço que o pai ou a mãe fizeram para estar com elas, para se fazer presente, né? E que isso toma o lugar daquele lugar, daquela sensação, às vezes, de rejeição, da sensação de abandono, que pode nascer no coração de uma criança que não tem o acesso a um ou ao outro, né? Tem situações, eu me lembro muito, muito forte desse filme que estou mencionando para vocês, que diz assim, a mãe colocava as crianças prontas na porta da casa, sentadas na guia ali, esperando pelo pai. É, só que não era o dia do pai, da convivência com o pai. E essas crianças, e no dia que era a convivência com o pai, ela dava um jeito de não acontecer. Então, isso gerava nas crianças a sensação de que tinham sido abandonadas pelo pai, de que o pai não se importava com elas. Então, este não é uma paranoia. Este medo das situações das pessoas que estão afastadas dos filhos, ele é um medo legítimo. Né? E a gente vê com o relato dessas crianças que faz diferença depois. Eu não estou dizendo que é para ler o processo, não estou dizendo nada disso, mas que faz diferença saber que a pessoa queria estar com elas e lutou para estar com elas, que o pai ou a mãe, quem estava ali afastado, buscou aquilo. É um sinônimo de importância, de amor, de demonstração de amor mesmo. É bem complexo isso, né? Não é simples essa equação da alienação parental e das situações em que os pais precisam demonstrar de alguma maneira que lutaram pelos seus filhos, né? Pais de maneira geral. E aí, caminhando um pouco mais para a segunda parte do filme, tem duas cenas que eu acho muito interessantes, que é quando ela corta o cabelo dele até a casa da mãe dela para ajudá-la a consertar o portão durante a noite, né? Que ali um tem um cuidado com o outro e se dispõe a ajudar, quase de maneira afetuosa mesmo, né? E eles estavam já com um conflito super escalado, né? Já tinham brigado, enfim, discussões, advogados. E aí surge esse momento de ternura entre eles, né? Cabe demonstração de afeto dentro de um litígio com um conflito escalado? Essa cena, Dora, mostra que cabe, né, a demonstração de afeto. Eu acho que a gente não pode ali sufocar os sentimentos. Eu acho que os sentimentos, a gente precisa criar espaço para dizer o que a gente sente. E ali é tão bacana essa cena do filme, porque, por um lado, ele vai até a casa para ajudar com o portão que emperrou.
ela fala que ele está desgrenhado, ele fala do cabelo, do barbeiro, tarará, ela se oferece para cortar o cabelo. E ele aceita. Que você vê que é uma troca, né? Não só essa questão do portão, mas o fato dela oferecer o corte de cabelo e ele aceitar, ela oferece um cuidado e ele aceita, que muitas vezes também uma pessoa oferece, o outro não quero, tá? Então há uma sintonia ali naquele momento. E aí tem a cena linda que ela corta o cabelo e tal. E na hora de ir embora, você vê que ela tá com o filho no colo e diz: ele dormiu. É melhor ele ficar aqui, não é? Você não acha que é melhor ele ficar aqui? E aí ele fala: é minha noite. E aí ela devolve o filho pro colo dele e tal. Ou seja, muitos sentimentos vêm nessa parte final da cena. Primeiro, em que medida você demonstrar um afeto gera em você a sensação de que então o outro fica devedor deste afeto que você mostrou. Né? Então, quer dizer, cortei o seu cabelo, teve aqui um momento de afeto, você veio arrumar o meu portão, bananá, então agora deixa a criança ficar aqui comigo. Né? Então, isso tende às vezes, quem faz uma coisa tende a esperar que o outro fique obrigado a fazer uma outra coisa. Né? Então, esse é um primeiro ponto de reflexão. E um outro ponto de reflexão é como, nas situações do conflito escalado, mesmo com esses espaços para demonstração de afeto, o medo de perder espaço está presente. Né? Porque quer dizer, não, é minha noite, então é minha noite, ele vai dormir comigo. Por quê? Porque eu não posso abrir brechas para criar uma postura que possa, de repente, me fazer perder um dia ou perder. Então, você veja como as pessoas estão sempre ali agindo com medo, né? É uma relação de medo mesmo. Muito legal. Agora, depois das demonstrações de afeto, o Charlie muda de advogado, né? Como a gente falou, parece que o primeiro advogado, aquele mais conciliatório, não estava atendendo ele como ele gostaria. E aí, como diz esse segundo advogado, que é mais litigante, agora briga de rua. E ele diz: o sistema premia o mau comportamento. Então, a primeira pergunta sobre isso que eu queria te fazer é: você acha que hoje, no Brasil, o sistema judiciário ainda premia o mau comportamento? Dora, infelizmente, eu acho que sim. Não é o que eu gostaria de responder. Eu gostaria de dizer: não, nós estamos no caminho da mudança, o sistema está atento para quem está agindo corretamente, mas não é o que a gente vê no dia a dia. Né? A gente, talvez pelo volume de processos, pela superficialidade das decisões, pela falta de contato do julgador com as pessoas que são envolvidas nesse processo, me parece que ainda o sistema hoje premia o mau comportamento. Né? A gente tem um exemplo, que é o exemplo do filme também, tá? Aqui no Brasil hoje existe uma previsão no nosso Código Civil que diz o seguinte: para mudar o filho de município, para mudar o domicílio do filho de município, independentemente do regime de guarda, você precisa da concordância do outro, pai, mãe, ou de uma autorização judicial. Quantas vezes você vê pessoas que se mudam sem essa situação? E aí, quantas dessas pessoas são compelidas a voltar, a trazer o filho de volta para o seu domicílio original? Quantas outras situações, errou, mas tudo bem, já que você está aí, fica, vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e aí a criança, está adaptada, tá. Então, assim, isto é um privilégio de um mau comportamento. Se a gente tem uma regra, a gente tem uma norma que deve ser cumprida e as pessoas não cumprem e o sistema privilegia quem não cumpre, é um mau comportamento. Né? E até eu acho que acaba incentivando novos maus comportamentos. Né? Infelizmente, eu espero que os advogados, que as pessoas que de alguma forma participam do judiciário se conscientizem de que é preciso mudar essa realidade. Se a gente quer realmente caminhar para um mundo melhor, para um ambiente melhor e viver num lugar melhor, a gente tem que mudar as nossas atitudes, sabe? Muito bom. E interessante que nessa mesma cena que os advogados estão diante do juiz, começa uma discussão sobre a profissão, o desempenho profissional dela, se seria por um mérito dela e um talento, né? Ela é uma atriz, ou pela oportunidade que ele teria dado porque ele era diretor e ela trabalhava na companhia dele. E é muito interessante, porque eles falam, né, ela recusou ofertas por causa dele, né, quanto que ela teria aberto mão da carreira por ele, de outros trabalhos, né,
E aí eu até dei risada nessa hora, porque diz assim: ele virou gênio no casamento, quer dizer, ele pôde ter um bom desempenho profissional graças à convivência com ela. E aí a advogada diz: a genialidade foi um bem imaterial desenvolvido durante o casamento. Aí pronto, né? A advogada já potencializou a genialidade dele como diretor de teatro, né? Quer dizer, como um desqualifica o outro, né? E se promove ali no âmbito do judiciário, né? Ali de uma audiência, e como os advogados ajudam naquela cena, né? Naquele perfil de advocacia a reforçar, né, esses estereótipos, né, e quanto que a capacidade profissional de um e o desempenho estaria realmente atrelado ao outro, né, porque ele virou gênio no casamento. Você acha que alguém vira gênio no casamento? O que você acha? Ai, eu acho que a gente nem vira nem desvira nada no casamento, né? A gente vai evoluindo coisas que já estão dentro de nós. Claro que a convivência com alguém que desperta o seu melhor te torna uma pessoa melhor. Agora, a convivência com pessoas que despertam o seu pior também pode te tornar uma pessoa pior. Mas eu acho que não dá nem para dizer, nem atribuir ao outro 100% das nossas falhas, nem das nossas conquistas, né? Agora, você veja como essa coisa da genialidade, ela vem sendo trabalhada nas cenas anteriores, né? Quando ele chega na casa da mãe dela e conta que ganhou uma bolsa, a sogra fala, ele é um gênio. Aí quando ele chega acho que em um dos escritórios que alguém fala da bolsa, o advogado também, ele é um gênio, tal. É assim, como os estereótipos estão presentes no judiciário e fora dele, né? Quer dizer, a gente está vivendo aí, a gente vive num mundo que está todo aí bem intrincado. Agora, uma coisa que eu acho interessante dessa cena, Dora, e da cena fazendo um paralelo, né, da cena com o juiz e da cena com os advogados no escritório, é quanto os advogados falam pelos seus clientes e não dão espaço para os seus clientes falarem. Né? Eu acho que é um bate-bola nessa cena da frente no juiz, que um fala, porque o meu cliente isso, aí o outro, não, mas o meu cliente aquilo, mas o meu cliente isso, o meu cliente aquilo, e eles se entreolhando, assim, que essas pessoas estão decidindo a nossa vida, essas pessoas estão falando por nós, e no fim das contas, o que a gente quer, onde a gente vai, sabe, quem vai ter que recolher os cacos e criar uma nova vida somos nós. Eu estou dizendo aqui na figura dos personagens, né? Então, quanto as pessoas também nessa situação deixam que os outros tomem a frente de coisas que são importantes. É a vida delas, elas precisam se assenhorear disso, né? É muito interessante isso sobre recolher os cacos. Então, Renata, tem um momento em que o Charlie diz assim: você voltaria para Nova York depois da série? E ela diz: eu nunca disse isso. E ele diz: sim, você disse que voltaria depois de gravar a série em Los Angeles. Eu me lembrei de um casal que eu atendi, em que ele dizia: faz 20 anos que eu te digo isso. E ela disse: você nunca me falou isso. E ele diz: eu digo isso há 20 anos. Eu não sei se ele disse ou se ele não disse nos últimos 20 anos, mas o interessante é pensar em que momento do casamento, ou a partir do começo do fim do casamento, as pessoas param de se ouvir. Eu não sei se ela falou que voltaria para Nova York, né, a nossa protagonista aqui do filme. Eu também não sei se o meu cliente falava a mesma coisa há 20 anos, mas a verdade é que em algum momento essa escuta foi interrompida. Você acha que isso acontece em algum momento específico ou ao longo do casamento? Dora, eu acho que isso acontece ao longo do casamento e das relações, né? Porque nós estamos muito preocupados em o que a gente diz e pouco preocupado com o que o outro efetivamente ouviu do que a gente diz. Quer dizer, mais importante do que eu disse é que no meu dia a dia eu possa aferir e buscar entender quanto do que eu falei foi realmente captado pelo outro e de que forma foi captado. Só que a gente não aprende isso na escola, né? Quer dizer, que é uma coisa importante, as pessoas melhorarem as suas habilidades de comunicação. Então, quando eu falo uma coisa e peço para dizer assim, puxa, o que que te parece do que eu falei e que você vai criando esse hábito de conseguir numa conversa
pedir para o outro dizer para você o que ele entendeu do que você disse, as coisas tendem a melhorar. Então, eu não acho que as pessoas um dia desligam o botão da escuta ou não escuta. Não existe uma preocupação já de partida de checar se o outro está ouvindo direito o que a gente está falando. E é claro que quanto mais chateado a gente está, ou quanto mais ali se sentindo acuado ou se sentindo desrespeitado, menos disposição a gente vai tendo de ouvir o outro também, né? Então a gente vai ali fazendo ouvido de mercador mesmo. Mas eu acho que se a gente puder atribuir responsabilidade, cada um é responsável também para tentar checar o que o outro ouviu. Né? Então, as pessoas dizem assim, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo, não pelo que o outro ouve. Não, você precisa realmente verificar se o outro ouviu aquilo que você quis dizer, se a sua mensagem chegou direito no seu interlocutor, em quem está ouvindo. Né? Então, eu acho que não tem um momento específico, mas a gente deveria, a partir de ouvir esse nosso bate-papo, começar a prestar atenção e tentar se responsabilizar mais por quantos outros conseguem entender o que a gente está falando, né? Bom, essa conversa está uma delícia, mas o nosso tempo está acabando. Acho que daria para a gente ficar aqui horas falando sobre esse filme. Muito interessante, muito legal. Antes de eu fazer um fechamento, Rê, eu queria saber se você quer fazer mais algum comentário sobre o filme, ou posso seguir? Eu quero dizer rapidamente, para mim fica muito claro, e eu não tinha percebido isso na primeira vez que assisti o filme, agora já faz bastante tempo que assisti a primeira vez, assisti de novo para essa nossa conversa, que para mim fica muito clara a evolução dessa dinâmica do primeiro Halloween, que é o momento que está ali o conflito super escalado, para o segundo Halloween, que é a cena final do filme. Você veja, no primeiro Halloween ali, eles estavam disputando o tempo da festa do Halloween e tal. No segundo Halloween, eles estão juntos na festa. Quando o pai vai embora, a mãe diz, olha, eu queria levá-lo no jantar, mas acho que ele está super cansado, você não quer ficar com ele? E ele diz, mas é o seu dia, e ela diz, tudo bem. E aí ele pega o filho no colo e ela amarra o cadarço dele e tal. O que mudou ali de uma coisa para outra? Para mim, ficou muito a sensação de que o que mudou é o medo de perder espaço. Quer dizer, naquela última cena, ninguém está mais preocupado em que ceder um dia ou ceder uma noite vai representar menos amor, menos afeto ou menos direito de participação na vida do filho. Então, fica bem claro o que as pessoas são capazes de fazer numa situação de incerteza e medo. E se a gente conseguir, ao longo da nossa atuação, contribuir para tentar diminuir o medo e a incerteza dessas pessoas, a gente pode ajudá-los a chegar num ambiente mais pacificado, né, de paz, mais rapidamente, né? Eu quero agradecer a Renata por estar aqui comigo hoje, conversando sobre esse filme super interessante. A Renata é uma advogada de família muito experiente e que tem uma sensibilidade única para tratar de casos de família. História de um Casamento é sobre como nos divorciamos. Assisto esse filme todos os dias. Vejo as escolhas mais difíceis sendo feitas. Vejo as pessoas desistindo de terminar o casamento com respeito e diálogo. O divórcio é o último capítulo do livro Casamento e, ao mesmo tempo, o primeiro do livro Recomeço. É importante escrevê-lo com cuidado. Eu gosto muito de uma citação do Eliot que diz: o que chamamos de começo costuma ser o fim, e fazer um fim é fazer um começo. O fim é de onde começamos. Muito obrigada e até a próxima.